Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 1º de julho de 2020, quero falar para vocês sobre um assunto que eu venho insistindo nele há 32 anos. Em setembro deste ano, completarei 33 anos insistindo nesse assunto. Quando ingressei na magistratura mineira, no dia 11 de setembro de 1987, logo me preocupei com a instalação, na época, de um juizado de conciliação, juizado informal de conciliação, e isso aconteceu em 1988, graças à compreensão do então desembargador Sálvio de Figueiredo Teixeira, que era responsável por esse projeto em Minas Gerais. Depois ele se tornou ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e nessa condição, ele, a ministra Fátima Nancy Andrighi, foram os pais da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Eles trabalharam na área civil e Sidney Agostinho Benetti na área criminal. Então, meus amigos e minhas amigas, onde eu quero chegar com isso? Quando, em 2006, no segundo ano de funcionamento do CNJ, eu fiz um pedido de providências, apresentei um pedido de providências para que se instalassem setores, departamentos de conciliação nos tribunais. Nos tribunais não quer dizer nas comarcas, foi nos tribunais. Mas o que aconteceu? A relatora desse meu pedido de providências, a conselheira Ruth Carvalho, que é até mineira, ela achou muito boa a sugestão e mandou para o Pleno, e o Pleno aprovou a minha sugestão. E quando foi resolvido que deveria ser encaminhada a sugestão para o setor próprio de conciliação, eu perdi o contato com o que estava acontecendo. Mas, em 2010, o ministro Gilmar Mendes, na época presidente do STF e presidente do CNJ, assinou uma resolução criando os Sejusques. Então, estou contando aí uma história que parece sem uma lógica, mas vocês vão ver. Primeiro, os juizados informais de conciliação. Em 1988, na minha comarca, foi a primeira comarca de pequeno porte a ter juizado informal de conciliação. Depois veio a Lei 9.099, de 1995. E depois, em 2006, o meu requerimento, meu pedido de providências no CNJ, e em 2010 a resolução criando os Sejusques. Sejusques são setores de conciliação.
Então, onde eu quero chegar? Todo mundo sabe que há anos atrás havia na Justiça Estadual os fóruns para a solução dos processos cíveis e criminais. Isso é assunto que todo mundo conhece, até as pessoas leigas conhecem. Posteriormente, surgiram, a partir da Lei 9.099 de 1995, os juizados especiais, cíveis e criminais. E, recentemente, os sejusques, a partir da resolução de 2010. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas parece que ainda não entendeu que são três setores totalmente diferentes um do outro. As varas cíveis, varas criminais, são uma coisa e devem funcionar nos fóruns. Isso todo mundo sabe. Os juizados especiais, cíveis e criminais, não devem funcionar nos fóruns, nas comarcas maiores, como é o caso de Juiz de Fora, por exemplo. É um outro setor, uma outra área da justiça. Há pessoas que não entenderam isso até hoje. É uma outra área. Eu tenho sugerido que quem dirija os juizados especiais nas comarcas maiores, como a de Juiz de Fora, seja outra pessoa, outro juiz responsável só por essa área. E, mais ainda, que quem dirija os sejusques em comarcas maiores, como Juiz de Fora, por exemplo, seja um outro juiz. Esse juiz que dirija os juizados especiais seja encarregado só disso, só desse trabalho, ao invés de acumular com uma vara, só por conta disso. E quem dirija o Sejusc, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, seja alguém encarregado só disso. Isso é sonhar acordado ou é enxergar lá na frente? Eu me lembro, em 1998, quando o desembargador José Fernandes Filho, que é um grande líder da magistratura de Minas Gerais e do Brasil, e aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo, porque ele foi escolhido no dia 29 de junho, agora próximo passado, como membro da Academia Mineira de Letras. Aproveito esta oportunidade para cumprimentá-lo e pedir a alguém que leve este recado a ele, esta homenagem. Mas em 1998, quando ele esteve aqui para instalar os juizados especiais, eu sugeri a ele que fossem juízes dos juizados especiais, não juízes novatos, que não têm experiência para conseguir conciliar as partes com facilidade, mas que fossem juízes antigos. E também sugeri que houvesse em Juiz de Fora, por exemplo, apenas uma turma recursal composta por juízes com dedicação exclusiva à turma recursal. Ele me respondeu
que não tinha material humano para isso. Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que em Belo Horizonte, se não me engano, funciona dessa forma com relação à turma recursal. São juízes que devem ser especializados em juizado especial, porque a legislação que regula o processo dos juizados especiais não é o Código de Processo Civil, não é o Código de Processo Penal. Quem não sabe disso não tem a mínima noção do que está pensando. Infelizmente, eu fui presidente da 2ª turma recursal de Juiz de Fora e da 5ª turma recursal e vi que estava falando para as paredes. Então eu pedi para sair. E meu amigo presidente Nelson Messias de Moraes me dispensou depois de 21 anos de trabalho em que vi que eu, que tinha escrito bastante coisa sobre juizados especiais cíveis, estava falando para as paredes. Não por culpa dos colegas daqui, mas por falta de estrutura que ainda não foi montada do jeito como eu tinha pensado há muitos anos atrás. Agora quero falar para você sobre os Sejusques. Eu recebi agora mesmo uma resposta do meu amigo Nelson Messias de Moraes a uma sugestão que eu fiz. Eu sugeri que através de uma resolução ou outro meio qualquer, todas as comarcas de Minas Gerais tenham Sejusques. Minas Gerais tem 296 comarcas. Nelson Messias implantou, nesses 2 anos de gestão, 69 Sejusques. Faltam ainda 101 comarcas para terem Sejusques. Ou pouco mais ou pouco menos. Pela minha conta, são 101 comarcas que ainda não têm Sejusques. Então, meus amigos e minhas amigas, como eu sempre falei, são 3 setores diferentes. As varas comuns, cíveis e criminais, em comarcas como Juiz de Fora, por exemplo, ficam no fórum. Os juizados especiais em outro local. Eu acho que para trabalhar em juizado especial tem que ser juiz muito experiente e muito forte na área da conciliação. E para dirigir o Sejusque, por exemplo, de Juiz de Fora, tem que ser um juiz também muito experiente e muito forte na conciliação. Em caso contrário, como eu escrevi na minha sugestão, não haverá solução para o volume gigantesco de processos. Não haverá solução. O meu amigo Nelson Messias de Moraes implantou 69 Sejusques, mas isso não é ainda suficiente. Porque, como eu falei, enquanto não houver esses 3 setores da Justiça Estadual funcionando com a mesma potência, o número de processos será gigantesco. Gigantesco, aumentando cada vez mais. O que eu tenho falado, eu escrevi
na minha sugestão, eu tenho falado há 32 anos a mesma coisa. Mas nem todos que passaram pela presidência do Tribunal de Justiça enxergaram os juizados especiais. Nem todos enxergaram os juizados especiais. E nem todos enxergaram os sejusques. Então a defasagem é muito grande. Espero agora que nosso amigo Gilson Soares Lemes, que toma posse hoje como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, possa concretizar isso que eu estou falando nesses anos todos, falando e praticando. Não sou apenas um crítico, nem apresentador de sugestões. Eu sou um executante. A sequência dos acontecimentos que eu relatei aos meus amigos e minhas amigas mostram que eu sou um executante. E espero que o nosso presidente que vai assumir hoje, Gilson Soares Lemes, possa concretizar isso que eu falei. A implementação dos juizados especiais nesses moldes, para que não continue sendo os juizados especiais, sendo uma justiça de segunda classe, desatendendo o que José Fernandes Filho sonhou há muitos anos atrás. Esse foi o gigante dos juizados especiais. Hoje dirigido o Juizado Especial de Minas Gerais, dirigido pelo desembargador Caetano Levi Lopes, que é outro gigante, mas que ainda não tem recurso material e humano suficiente para dar aos juizados especiais de Minas Gerais o status que esses juizados merecem. E chamo a atenção para que os sejusques, sob a nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os sejusques possam estar presentes nas 296 comarcas de Minas Gerais. Se isso acontecer, nós teremos transformado a justiça mineira, talvez na melhor do nosso país. E é isso que eu peço que façam chegar aos ouvidos da nova equipe que vai dirigir o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 2 anos. Muita felicidade para os novos dirigentes, muita iniciativa, muita coragem e muito diálogo com a OAB, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Assembleia Legislativa e com o governo do Estado de Minas Gerais. Somente assim, realizando um trabalho de equipe, teremos sucesso e nós serviremos muito melhor aos jurisdicionados.